ofício. Então, essa temática, né, essa obra poética da mensagem, que é o livro dele, tem essa questão de Portugal ter sido um Estado expansionista, que depois a gente vai falar bastante também, lá na Carta de Caminha, e enaltecer um pouco, né? Ele tem um traço nacionalista nele, indicando toda essa trajetória, essa relação com o mar. E outra coisa dele também é o sebastianismo. Ele tem algumas nuances assim de sebastianismo. Alguém já ouviu falar do sebastianismo? Nunca ouvi falar. Então, o sebastianismo ele é confundido também com messianismo. É a espera de um rei ou alguma pessoa que vá salvar ou diminuir as tristezas das pessoas, né? Como um Messias mesmo. E o que aconteceu? Dom Sebastião, lá em 1578, ele era um rei de Portugal e ele desapareceu na batalha. Essa famosa batalha se chama Batalha de Alcácer Quibir. Ela foi lá no norte da África, na costa do Marrocos, e Sebastião desapareceu. Na verdade, assim, claro, né, que é bem provável que ele tenha morrido na batalha. Mas o sentimento dos portugueses era que Dom Sebastião um dia voltaria, né, e faria um outro reino, né, um reino diferente daquele em Portugal, como um Messias mesmo. E essa coisa do sebastianismo é muito forte em Portugal e também na literatura portuguesa. Se a gente for pensar, Dom Sebastião caiu em 1578. Mas, em 1580, a gente tem, então, a União Ibérica, quando a Espanha toma também Portugal. Então, Portugal fica pertencente à Espanha. Isso, para o português, para o sentimento português, foi sabe, foi uma coisa humilhante mesmo, né? Se sentir pertencente à Espanha. Então, isso acabou aumentando. Um dia, Dom Sebastião vai voltar e a nossa glória vai voltar também. Então, como já caiu em 2021, né, uma questão sobre o mar, né, especificamente na cultura portuguesa e em Fernando Pessoa, a gente tem que entender que isso é forte também, tá? E outra obra também do Fernando Pessoa é o Cancioneiro, que ele assina com o nome dele. E um dos poemas, que acho que todo mundo também conhece, se chama Autopsicografia. E nesse poema, ele acaba meditando mesmo sobre o ofício da poesia, e ele coloca muito também as questões dos heterônimos dele, no fundo, né, que é ele assumir vários personagens e vários papéis quando ele escreve a poesia. Então, autopsicografia, acho que vocês conhecem também. Vocês conheciam aquele Mar Português? O mar português, sim. Então, esse também é super famoso, né? Pensando que o Fernando Pessoa é um dos grandes poetas da língua portuguesa. Então, começa assim. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então a gente já conhece também, né, o poeta um fingidor e tal, que ele está meditando sobre o próprio ofício da poesia, né, quando ele se coloca numa condição que nem é a que ele sente, né, mas é a questão da empatia. E aqui, um último poema que eu trouxe para vocês, que é assinado, não, desculpa, que agora é um heterônimo, é o Álvaro de Campos. Tem um fundo pessimista, né? Todo esse poema Tabacaria tem um fundo pessimista, mas ele também já foi recitado por várias pessoas famosas, que é aquele lá. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Vocês conheciam este? Esse não. Então, eu assisti
filme, nem lembro com qual atriz, era uma atriz bem famosa, Aline Moraes, acho, que ela recitava bastante esse trecho do Álvaro de Campos, né? E, então, com todo esse cenário, a gente vai falar, então, do Marinheiro, né, um teatro, e é o único teatro do Fernando Pessoa que foi concluído. Então, o Marinheiro, ele foi publicado em 1915. Então, vamos pensar lá no iniciozinho do século XX. Fernando Pessoa organizou uma revista que se chamava Orfeu, uma revista bastante influente no modernismo português. E publicou esse teatro lá, nessa revista. Chamou esta revista, só uma coisinha, ele chamou essa revista de, esse teatro, desculpa, ele chamou este teatro de drama estático, e a gente já vai ver um pouquinho por quê. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, é para perguntar, tá bom? Vocês me interrompam, porque eu preciso de um feedback também, né? Se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo, quer que aprofunde em algum ponto, tá? Então, a gente está falando lá no iniciozinho do modernismo de Portugal. Se a gente pensar que aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna foi em 1922, a gente já entende um pouco, né, que foi assim, 7 anos depois da publicação desse teatro, O Marinheiro, né? Então já está nesse clima aí de modernismo. Mas a gente não pode falar que é efetivamente um modernismo. A gente fala que o estilo deste poema se chama paulismo. Não acho, de primeira mão, que isso vai cair na prova da Unicamp, por exemplo, que você tenha que falar que o estilo é paulismo, né? Mas eu estou falando assim a título de um conhecimento geral. Eu também não tenho bola de cristal, vai que cai, né? Mas então, o paulismo, ele está lá meio no entremeio, porque ele ainda sofre muita influência do simbolismo, né? Então, ele está sofrendo a influência do simbolismo, mas ele já está olhando para uma questão de modernismo, né? E a questão do simbolismo é muito forte também no Marinheiro, e caiu exatamente isso na questão da Unicamp, da primeira fase do ano passado, essa palavra, simbolismo. A gente vai ver um pouquinho por quê. E aqui a gente tem, então, no início do século XX, como eu disse, a influência das vanguardas mesmo europeias, dadaísmo, cubismo. Então, tudo isso foi influenciando a arte e a arte portuguesa também, né? Agora vamos falar um pouquinho do teatro em si. Por que ele é chamado de drama estático? Alguém tem algum palpite sobre isso? Bom, pensando que ele é um teatro, né? Então, o que é algo estático? Algo que fica parado. Então, obviamente, né, por lógica, a gente vai chegar à ideia de que o drama estático ele não vai ter ação. Então, os personagens, o foco dos personagens não é fazer alguma ação. Elas ficam paradas praticamente. Paradas e pensando, refletindo sobre a vida, refletindo sobre o sonho. Eu já até falei um pouquinho isso para você já, né? Então, as personagens, elas não têm ações, né? São as falas, é a introspecção. E essa questão da ausência de fronteira entre sonho e realidade é uma coisa muito importante e marca também a influência do simbolismo. Né? Porque vocês lembram, o simbolismo. Eu não vou dizer que ele se contrapôs ao realismo, né? Mas ele trouxe umas perspectivas que não tinham a ver com o realismo, né? É muito aquela questão do sonho, do devaneio, e isso o Fernando Pessoa tomou muito para si também. E falando do texto um pouco, né? O teatro, ele não tem um narrador em si, né? Ele tem as rubricas. As rubricas são aquilo, se vocês já são ambientados em ler teatro, são algumas indicações, como se fosse um roteiro mesmo. Ah, por exemplo, fez uma cara de triste, fala alegre, fala empolgada, né? Então, e mesmo com relação ao cenário, né? Então, essas são as rubricas. E como o Fernando Pessoa é um poeta,
toda a fala dos personagens é envolta em poesia. E aí a gente tem também o drama estático, em que não há conflitos, nem perfeito enredo, né? Porque simplesmente é uma reflexão. Então, eu convido vocês a ler mesmo essas 13 páginas desse teatro, porque é uma reflexão bastante legal assim, para a nossa vida mesmo. Então, cenário. Ó, vou até colocar primeiro para vocês entenderem a foto que eu já até mostrei no primeiro dia. A gente tem 3 veladoras, né, que são as pessoas que velam uma donzela que está morta. E diante dessa situação, né, mórbida, tá lá diante de um corpo morto, né, elas começam a pensar sobre a vida. Isso leva a refletir sobre uma série de coisas. Então, quem são as personagens? As personagens não têm nome. Elas são chamadas de primeira, segunda e terceira veladora. O cenário qual é? É um quarto circular, um castelo antigo, é isso que a gente tem no começo explicando na rubrica. Não se sabe onde, e uma janela tem vista para o mar. Então, a questão do marinheiro, de novo, a gente lembra. Né? Então, e toda essa narrativa, ela se passa em uma madrugada só. Em todas as falas, assim, em muitos momentos das falas das veladoras, a gente vê que elas falam, daqui a pouco o sol vai raiar. Só que não há relógio lá. Então elas ficam nessa espera de que o sol vai raiar, sem efetivamente saber quando o sol vai raiar. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, na iminência do raiar do sol. Você sabe que vai raiar, mas você não sabe quando. Mas está próximo, está próximo. Então, quando eu comecei a ver essas veladoras, essas 3 veladoras, eu comecei a lembrar de quando eu era pequena. E na Sexta-feira Santa, assim, às vezes esse cenário é um pouco tenebroso para uma criança, né? Principalmente na Sexta-feira Santa, você tem uma ópera, alguma coisa, uma procissão na rua. Então, eu sei que não vai dar para vocês ouvirem efetivamente, mas mesmo assim eu quero colocar um vídeo. É bem simples, é só para vocês verem o cenário mesmo. Né? Dá pra ver sim. Isso, é uma cerimônia na Catedral de Campinas, então eu nem vou ligar o áudio, acho que não é relevante. Então ela está cantando uma ópera, é um tipo de tradição católica muito arraigada desde a Idade Média. A gente tem que entender que Portugal teve uma influência do catolicismo muito forte, muito mesmo. E a gente vai ver na Carta de Caminha também. Só que essas 3 Marias que ficam ao lado da Verônica, então a Verônica é essa que mostra a cabeça de Cristo, né? Eu acredito que ela esteja ligada com o sudário. E essas 3 Marias teriam visto a crucificação, né? Maria Madalena, até tem eu esqueci quais são o nome exatamente. Então, olha como é interessante, né? 3 veladoras e o mesmo número, né, de veladoras. Então, faz parte também da própria cultura do catolicismo. Né? E agora eu vou parar a apresentação, porque eu quero mostrar uma outra coisa que talvez de imediato, assim, não caia no vestibular, vamos dizer, mas que para longo prazo é uma coisa interessante de saber. Vocês já assistiram o filme Hércules, né? O Hércules da Disney. Eu acho, né? Não sei, falam que Disney é cringe, agora eu não sei mais nada. Então, existem lá personagens que são as 3 parcas gregas, que são essas aqui, ó, que eu coloquei à direita. Não sei se vocês já viram. E aí, essas 3 parcas gregas, lá no filme do Hércules da Disney, elas são responsáveis por tecer o fio da vida. Então, uma delas tece, né, começa, a outra estabelece a duração, né, dessa vida, e a outra corta, que é o final da vida. Então, elas têm tudo a ver com morte, né, com o tema da morte. Aqui, à esquerda, a gente tem uma imagem menos macabra, vamos dizer assim, e tem o nome delas, dessas parcas, que também eram chamadas moiras, né? Chamavam Cloto, Atropos e Lachesis.
E aqui embaixo a gente tem uma situação em que elas... É que, assim, a gente tem muita representação dessas parcas, né? Até de deusas, né? Aos moldes das deusas greco-romanas, até algo um pouco mais sinistro, vamos dizer assim. Só que se vocês verem essa de baixo, elas têm muito a ver com aquelas Três Marias, a vestimenta das Três Marias que eu mostrei para vocês. Então, eu só queria falar assim, de um modo amplo, para vocês também saírem um pouco do marinheiro como uma coisa assim, decorada. Tem três veladoras, né? As três veladoras, elas fazem parte da cultura mitológica, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Então, a gente tem um tema da morte, um tema em que a realidade e a fantasia se confundem, né? Que eu já falei. E a fala principal, né, e a que dá nome ao teatro, o marinheiro, ela vem da segunda veladora. Porque a segunda veladora começa a pensar, a criar uma história, que ela diz que talvez seja um sonho, né, ela não sabe. Ela narra um sonho que ela teve com um marinheiro. O que aconteceu com esse marinheiro? O marinheiro sofreu um naufrágio, ficou numa ilha deserta. E ele começou a tentar pensar, né, lembrar como era a sua pátria. E ele já não conseguia mais, ele começou a não ver coisas boas, assim, entre aspas, na pátria dele. E começou a imaginar uma outra pátria, a pátria da cabeça dele. Olha só a complexidade do raciocínio. E aí, quando ele tentou imaginar a pátria verdadeira, a pátria original, ele não conseguia mais lembrar. A única pátria que existia era a pátria que ele realmente imaginou. Entenderam? A pátria original não fazia mais parte da concepção dele. Ele só conseguia tomar como verdadeira a pátria que ele imaginou. Por isso que tem uma linha muito tênue, né? Não tem uma separação entre a realidade e o sonho. E se a gente pensar, a situação dessas três veladoras é exatamente a mesma do que a do marinheiro. É como se fosse uma alegoria do que elas estão vivendo. Porque elas também estão no local deserto, no local que elas veem o mar. E elas também estão imaginando histórias e contando histórias para que esse tempo passe, que esse tempo seja suportável, né? Porque estar diante de um cadáver na sua frente não é uma sensação das melhores, né? Então, a contação de histórias, a imaginação de histórias não é assim, é um jeito delas suportarem essa situação que elas estão. E de isolamento também que elas estão. Então, aqui a gente tem um encadeamento, um enredo dentro de um enredo. Tá? Então, temos uma atmosfera onírica, uma atmosfera de devaneio, e que tem uma dimensão psicológica também muito grande. E tem as três veladoras, elas exprimem, assim, elas sentem um medo quando elas ouvem essa história do marinheiro. Qual é o medo? De que elas pertençam ao sonho do marinheiro. Ou seja, que a realidade do marinheiro prevaleça sobre a realidade delas. É algo muito legal. Eu acredito. Vocês já assistiram agora uma coisa mais atual, né? Vocês já assistiram o filme do Coringa? Já assisti sim. Então, ele fez bastante sucesso, né? Ele é bem, assim, famoso. E aí, logo que saiu, eu assisti algumas críticas sobre ele, assim, que eu gosto de assistir crítica de filme. E vários críticos falaram assim, talvez tudo aquilo que se passou naquele filme seja simplesmente o fruto da cabeça do personagem. E aí, né, porque tem vários sinais, assim, que mostra que ele inventava mesmo diversas situações. Não sei se, né, quem assistiu, não sei se lembra, tem uma cena em que ele aparece beijando a vizinha, e depois a gente percebe que isso não é real, né, que não era nada da vizinha, entenderam?
Então, é essa questão do devaneio da realidade. E também a gente não pode esquecer que o Sigmund Freud, ele foi assim, que a gente fala de pai da psicanálise, interpretação de sonhos. Ele estava vivo em 1915, ele estava atuante, né? As ideias dele foram um divisor de águas na psicologia, né? Então, ele trouxe várias outras formas de pensar o ser humano, de pensar o nosso inconsciente e até de como a gente encara o inconsciente de uma criança, por exemplo. E isso trouxe abalos até para as nossas certezas científicas. É. Se a gente pensar aí, fim do século XIX, início do XX, a crença de que a ciência ia trazer o progresso, ia melhorar tudo da humanidade, era muito forte, né? E de repente aconteceram coisas no século XX que colocaram por terra tudo isso. Até não sei, outro filme, vou falar para vocês de outro filme, o filme do Titanic, né? Velho, o filme do Titanic é velho. E aí, o que acontece? A gente tem várias passagens do filme do Titanic, a ideia de que a ciência, ela pode tudo, né? O Titanic, ele era inafundável. Por que ele era inafundável? Porque ele foi construído com base em ciência. Como assim ele vai afundar? Então, subestimaram muitas coisas e deu no que deu, né? Então, essa fé cega na ciência, ela entrou em xeque. Até hoje ela está entrando em xeque. Mas o Freud, ele foi uma figura muito importante nisso. Porque nós somos muito mais do que coisas exatas e objetivas, que é aquilo que eu sempre falo, a neutralidade não existe, tá? A distância do que você está estudando, não. Não, isso daí é colonialismo, é outra coisa, tá? Então, eu trouxe aqui uma partinha para vocês, um excerto do Marinheiro. Tá. Eu sempre peço para alguém ler, mas sabe que é importante essa coisa de ler, de pedir para vocês lerem? Eu posso ler. Obrigada, Só a Isaac. parte amarela, né? Beleza. Não, é a partir depois que está escrito segunda. Ah, não, tranquilo, pode ser também, não tem problema não. Tá bom. Segunda, um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto. O marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar a sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse. Era a na sua pátria de sonho, a adolescência que recordasse. Era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. É isso? É. E ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Se ele nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava, e da vida que lhe parecia ter sonhado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar outro passado, conceber que tivesse tido outro, como todos um. Isso, obrigada. E aí, agora eu pus em cima, outro trecho também, falar-nos muito mais do vosso sonho. Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum. E essa questão do sentido nenhum é muito importante também no Alberto Caeiro, né? Ele fala que as coisas não têm sentido nenhum, né? Não tem metafísica. Ele fala a metafísica bastante não pensar em nada. Isso é Alberto Caeiro falando. Então, aqui a gente tem a questão do sonho, tudo. E outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje a gente vai falar sobre o marinheiro e eu vou encerrar o marinheiro aqui, que na verdade são 13 páginas. E é muito diferente você ler igual o Isaac leu, entender as palavras poéticas que Fernando Pessoa usa, é muito diferente do que eu explicar, não é? Fala a verdade. Não tem comparação, né? Que é a questão de você entender a linguagem. Tem histórias, por exemplo, o Mia Couto é muito importante nisso, aquele escritor moçambicano. Tem histórias que não interessa a história, né? O que interessa é como ela foi contada. Isso é muito mais legal. E aqui a gente tem muitas reticências, se você for ver, né? Que algo fica suspenso.
né? Se vocês verem aqui, por exemplo, ó, tem muitas reticências nos diálogos delas. E muitas vezes, os diálogos das veladoras parece que se tornam um só, dá a impressão que é uma veladora só falando. Entendem? Os diálogos, eles vão se mesclando. E aí eu pergunto para vocês, será que essa história tem fim? Como que ela acaba? Será que é importante saber o fim dela? Né? Teoricamente, né, o que se diz no teatro, que Fernando Pessoa nos contou, é que um galo canta e a vida segue. Se houve um barulho de carro e a vida segue, né, diante da morte, a vida segue o seu rumo normal, entre aspas, né? Esperável, né, melhor dizendo. Então, aqui, dúvidas existenciais. Então, esse teatro do Fernando Pessoa nos faz pensar no próprio papel mesmo da literatura nas nossas vidas, das nossas dúvidas existenciais, né? Da nossa capacidade de criar outros mundos, né, que são diferentes dos nossos hoje. Não sei se eu falei isso na aula passada, né? As utopias, por exemplo, elas são uma possibilidade de mudança da realidade. Então, imaginar utopias é ótimo. E outra questão também é que somos o que somos pelas histórias que contamos, né? Então, saber narrar a nossa própria vida é muito importante. E aqui, para arrematar tudo isso, eu trouxe a famosa questão da primeira fase da Unicamp deste ano, né, de 2021, que falou exatamente do marinheiro, mas ainda não saiu. Até onde eu vi, não saiu. Não saíram as provas comentadas ainda deste ano. Então, eu não sei dizer o que realmente se esperava com essa segunda citação, tá? Que é do Jair Ferreira dos Santos, o que é o pós-moderno. Alguém poderia ler, por favor? A gente vai pensar um pouquinho sobre as alternativas, vai ser super legal. Posso ler? Obrigada, Isabela, pode sim. Questão da Unicamp. Tradicionalmente, o palco pode apresentar uma variedade de estilos cênicos, entre os quais se destaca o estilo realista. Põe em evidência detalhes ambientais para surgir sensações e emoções vividas pelos personagens. O expressionista, os objetos são distorcidos e estilizados, com o fim de sugerir, mais do que mostrar, o ambiente de atuação dos personagens. O estilo simbolista. Os objetos concretos sugerem ideias abstratas, segundo associações sinestéticas tradicionais. O verde vestido pelos mágicos indica a esperança, o vermelho, a cor do demônio, sugere a paixão violenta, a veste branca simboliza a candura, a castidade. Tá. 2. Sem identidade e hierarquias no chão, estilos misturados. A pós-modernidade é isto e aquilo. Num presente aberto é isso? O que eu entendi é que é um presente aberto pelo E. Porque é isto, é isto e aquilo, né? É aquilo que eu falei até na aula passada, né? Se vocês lembram que eu falei dos binarismos, né? Não é isto ou aquilo, né? O binário é que ou é isso ou é aquilo, né? O que não é binário, ele pode ser é isto e é isso. Então, ele está falando da pós-modernidade, né, que a gente está mudando nossas concepções. E tem também a ala conservadora, né, que a gente já falou, que está contra isso, né? É isto ou isto, e acaba com ponto final. Porque o mundo da pessoa cai uma hora, né, quando ela percebe que está tudo mudando. E ela tenta se apegar. Mas o que a pessoa, o que esse acerto, né, como eu falei, são dois acertos. Eles pegaram de autores, um é o Salvatore Donofrio, o outro é o Jair Ferreira dos Santos. Então, prestem bem atenção aqui nos componentes que a questão te dá.
E aí, ó, pela aula, confiando em mim, vocês falariam que o marinheiro tem mais a ver com o simbolismo. Se a gente vê tudo que ele cita aqui, né? Ele fala de realismo, fala de expressionismo, fala de simbolismo, que mais que ele fala só, né? Acho que sim. Então, confiando em mim, vocês falariam que é o simbolismo. E principalmente também, percebam que o simbolismo foi muito descrito nesse excerto, né? Teve bastante ênfase, parece, um pouquinho, no simbolismo, né? Então, aí vocês já podem pensar. Mas vamos ler qual é a proposta, então, da pergunta, para a gente entender. Aqui eu vou ler, então, com base, vamos ver o que a pergunta quer da gente, hein? Aquilo que eu falei, é a alternativa que melhor sintetiza. Com base nas indicações cênicas, as didascálias. Pronto, né? Já quis confundir mais ainda a pessoa, porque acho que 90% foi lá fazer a prova sem saber o que é didascálias. E nem sei se precisava saber. Então, ó, com base nas indicações cênicas, as didascálias. Tá falando que são as indicações, aquelas rubricas que eu falei para vocês, que abrem e fecham a peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa. É correto afirmar que o seu estilo é. Então, ele está falando baseado no início e no final, quando o autor dá as indicações do cenário. No início fala que é um castelo circular, que tem um corpo, que tem 3 veladoras. E no final, aquilo que eu acabei de explicar, tem um galo que canta e tem um carro que passa. Pensando nessas ideias, no início e no fim, né, das indicações cênicas, o que é que a gente pode entender do estilo? Eu quero começar pela C e a D. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o simbolista, ele pode ser interpretado como uma reação ao realista? Então, o realista não vai ser, porque eu entendo que é muito pouco provável que uma alternativa realista caiba para esse teatro. Então, realista não vai ser. Ó, eu estou aqui na alternativa C. Então, eu já descartei o realismo, porque eu conheço o estilo do Fernando Pessoa e eu sei que ele tem mais a ver com simbolismo. Não. Realista, porque as imagens da noite do luar e do alvorecer indicam precisamente a passagem do tempo? Mas não tinha nem relógio naquela sala? Como que eu vou saber precisamente a passagem do tempo? Então, essa, facinho descartar. Agora a D. Pós-modernista, tendo em vista que os objetos descritos criam uma atmosfera mágica na qual a ilusão não se distingue da realidade. O problema é que essa parte tem a ver, a ilusão não se distingue da realidade. Só que eu estou falando de 1915, gente. Como que eu vou chamar de pós-modernista? Nem modernista era direito ainda, entenderam? Então é preciso entender o período histórico e tal. E, vamos de baixo para cima. Então, pós-modernista já descartei, realista já descartei, me sobraram 2. Ah, eu estudei, a professora falou que é simbolista, eu vou na simbolista. Sim, é uma ótima. Mas aí você precisa também saber um pouquinho porque não é a outra. Mas aqui também, o próprio excerto já me fala. O que é expressionista? Né? Ele vai fazer uma distorção, né, dos objetos. E a gente não vê uma distorção dos objetos e tal. Lembra daqueles quadros expressionistas? Então, pelo excerto, a gente também já podia raciocinar. Né? Então, a professora não vai dar todas as respostas, mas a gente tem que raciocinar na hora, com base na nossa bagagem, que a gente aprendeu. Então, expressionista também não tem muito a ver. Mesmo que você não soubesse que a filiação desse teatro é mais a ver com simbolismo, ficar com a alternativa B, porque é simbolista, a gente tem uma atmosfera simbolista, uma atmosfera onírica,
uma vez que os elementos que compõem a cena dramática, é uma cena dramática. A cena dramática sugere alguns significados de natureza filosófica. Bingo, é essa. Tá? Por quê? Porque as falas dos personagens são muito mais ligadas à reflexão, né? E não simplesmente, né, o canto do galo aqui. Ele não é o sentido do teatro em si. Ele é só um finalzinho, vamos dizer assim. Né? Então, lembra que eu falei para vocês? Na dúvida, escolhe a que melhor sintetiza. Você conhece o marinheiro. As perguntas, o excerto inicial é para te confundir. Tá? Pós-modernismo é para te confundir. Só que você sabe que há uma reflexão muito filosófica muito profunda e que a filiação, assim, a influência desse teatro é simbolista, pronto. Né? Então, precisa do raciocínio na hora, mas usando o bom senso. Acharam difícil essa questão? Eu acho que o importante é entender que a C e a D já são eliminadas de cara, né? E a A e a B, aí você tem que articular seus conhecimentos com o que está escrito no excerto. Porque quando ele explica o que é o simbolismo, ele está explicando direitinho, assim, né? A questão sinestética, né? A gente pode falar a figura de linguagem, a sinestesia, que está muito ligado às nossas sensações, né? Isso é uma questão do simbolismo também. Mas, olha só, os objetos concretos sugerem ideias abstratas. E no caso do objeto concreto, gente, desculpa falar, mas pode até ser o cadáver, porque o cadáver nos faz pensar na nossa vida, né, e refletir também. Né, e leva a reflexões filosóficas. Nesse sentido, assim, super, né, como eu falei, é desconfortável estar na situação que elas estão. E aí eu vou ler para vocês, então, usando essa palavra legal, didascália, que também foi para confundir, que não precisava saber exatamente o nome, né, mas saber como funciona a narrativa já estava ótimo, né, com os roteiros, mas vamos ver. O início pleno, né, do teatro. O quarto, que é, sem dúvida, no castelo antigo, do quarto desse que é circular. Não falou? A pergunta não falou para vocês associarem as questões sinestéticas, o branco, a veste, a gente já tem uma indicação bastante forte com o simbolismo, de acordo com o que está escrito lá. O simbolismo tem essa e essa característica. Aqui, eu li o início do teatro, eu sei que a donzela está de branco. 4 tochas aos cantos, à direita, quase em frente, aqui, imagina o quarto, há uma única janela alta e estreita, dando para onde só se vê, ó a sinestesia, entre 2 montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela, velam 3 donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas uma de cada lado da janela. É noite e há como um resto vago de luar. Então, ele apela para nossas sensações físicas também. E a didascália de fim. Um galo canta, a luz como que subitamente aumenta. Né? Então, o que eu falei da alegoria é a que melhor sintetiza. Eu não acho que esse galo ele seja uma alegoria exatamente. Né? Talvez ele faça a gente lembrar que o dia segue seu rumo, né? Mas eu não acho que ele está representando algo em si. Ó, a luz como que subitamente aumenta, as 3 veladoras quedam-se silenciosas e sem olhar umas para as outras. Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia. Então, quando ele fala um vago carro geme e chia e fala que o galo canta, me dá a entender que isso realmente aconteceu, que são coisas mais palpáveis, mais materiais, do dia a dia, do nosso cotidiano. Né? Por isso que eu não vou relacionar essa parte aqui do galo com a sugestão alegórica. Tá chato, mas eu tentei, pelo menos, explicar um pouco por que as outras não poderiam ser. Tá? Mas vocês sabendo que é simbolista
Você já ia rapidinho, né? Pronto, acabou. Tem uma outra questão também que caiu, mas olha, sabe o que eu vou fazer? Como eu já estava falando, o marinheiro vai ser só hoje. Eu não vou falar. Teoricamente, seria na aula que vem também. Mas, o que eu vou fazer? A aula que vem vai ser sobre a carta de caminha. Inclusive, eu já coloquei um resumo que eu fiz. Um resumo, assim, que não foi que eu fiz, assim. Eu elaborei porque eu peguei as citações do texto. Só tem texto original lá. Eu não escrevi nada da minha mão. Só que eu selecionei os que eu considerei os mais principais, os mais críticos. Posso deixar de novo para vocês o arquivo, embora eu já tenha colocado. Deu 7 páginas, tá bem mais legal, bem mais palatável do que ler tudo de uma vez só. Porque a carta de caminha tem horas, gente, é um relato de viagem. Até o relato do Marco Polo tem hora que cansa, porque ele é muito maçante, assim, ele descreve muitas coisas, e tem hora que não sabe, vai entender. Então, eu sugiro que vocês comecem, não vou botar para ninguém que eu falei isso, hein? Então, vocês comecem, a minha sugestão, comecem pelos excertos que eu selecionei, né? Porque eles são um pouquinho mais interessantes, vamos dizer assim, né? Para depois pegar, assim, um pouco a carta inteira, né? E entender, assim, um pouco, porque esses excertos dão para entender a ideia geral. Imagina, gente, é um diário. Cada dia, às vezes tem coisas náuticas que não fazem parte do nosso contexto também, tá? Então, e aí, o que vai acontecer? Na próxima aula, então, a gente faz o caminha. Na outra aula também faz o caminha, né? Que faltam mais 3 aulas. E a última, o que a gente faz? A gente faz revisão. Porque eu passei para vocês um exercício do Seminário dos Ratos. Até a última vez que eu vi, ninguém tinha respondido. E aquele exercício, eu acredito que esteja bastante completo, com coisas bem interessantes para a gente pensar. Tem 2 questões teste, né, igual na primeira fase, e mais 3 dissertativas para a gente treinar. E o principal é que eu vou ler as respostas de vocês, tentando dar dicas, né, de como escrever, como ser mais conciso, ou ir para o ponto principal, que é o que a pergunta está pedindo mesmo. Então, tudo isso eu quero fazer com vocês no último dia de aula. Vocês respondem direitinho para eu ter tempo, né, de elaborar, né, na minha cabeça. E aí, no último dia, segundo o cronograma, a gente faz a revisão, né? Então, por isso que eu pensei, deixa o marinheiro só hoje, são 13 páginas, tal. E aí, no final, no último dia, a gente faz a revisão. Para vocês, tá bom?